Bem, voltamos com o segundo bloco do programa Motivos para Viver. Hoje, terminando aqui essa homenagem no mês de março a nós mulheres e principalmente aos nossos companheiros também, nossos filhos, que nos apoiam, que compreendem esse valor, essa importância dessa parceria, né? Ninguém por cima, ninguém por baixo, ninguém fazendo esse tipo de disputa de quem é melhor. Acho que o melhor é quem se prepara mais. Melhor não é aquele que tem o sexo de lá ou o sexo de cá, não é nada disso. Quem está preparado para o mundo e quem principalmente, eu acho que está disposto a dividir esse mundo. Então, Valéria, voltando aqui aos nossos países africanos, aos nossos irmãos africanos, a quem nós devemos tanto, como que é hoje a situação da mulher na África? Porque a gente sempre tem essa ideia tribal, né? Que a mulher ainda é estuprada, que a mulher é explorada, porque normalmente a notícia que nos chega sempre é a pior possível, né? Conte um pouquinho pra gente. Eu já queria parabenizar você, Marília, por dizer os países africanos, porque muitas vezes as pessoas pensam que a África é um país, né? Você fala, lá na África, né? Como se fosse uma coisa só. Mas a África tem 54 países, né? É difícil de imaginar que são tantos países. Tem diferenças muito grandes. Por exemplo, no norte da África, norte significa acima, ao norte do deserto do Saara, tem uma influência muito mediterrânea, né? Ao longo do Mediterrâneo, então são os países como Marrocos, Tunísia, ou mesmo uma parte do Egito, e são países árabes, de tradição árabe, de tradição muçulmana, que mesmo influenciou a Europa, né? Com os mouros em Portugal e na Espanha, como em várias cidades em torno do Mediterrâneo. Então essa é uma África que, quando se fala África, não é a África da qual nós falamos. Nós falamos normalmente da África subsaariana, que é a África chamada África Negra, né? Ao sul do Saara. Ao leste da África, por exemplo, tem países como Quênia, Tanzânia, ou mesmo a Somália, que tem muita influência do Médio Oriente, mas também da Índia, com as navegações, com os ventos das monções, da Indonésia. Aí mais ao sul você tem Moçambique ou Madagascar, que recebeu navegações muito cedo, mesmo dos chineses, no século XIV, mesmo antes daqui dos portugueses chegarem a circunnavegar a África. E no sul, a África do Sul, que tem os mesmos índices econômicos e desenvolvimento social que o Brasil, muito similar em termos de indicadores e muito diferente em termos da cultura, porque foi colonizada pelos ingleses tem uma história muito interessante. E a oeste você tem países como a Nigéria, por exemplo, que é incrível, a maior população africana está na Nigéria. E são países que têm muitas línguas. A Nigéria, por exemplo, tem 100 etnias, então imagina concentrar isso num país pequeno, né? É um país relativamente pequeno e 100 etnias que têm que conviver dentro de fronteiras que foram definidas na Europa, em cima do mapa, no século XIX, por alguns políticos, né? Então, todos os países africanos foram desenhados em cima da mesa, né? Então... E dentro dessa geografia toda, há diferenças muito gritantes, muito marcantes ainda dessa sociedade feminina em cima dessa qualidade feminina de vida ou de vida. E a situação da mulher tem exatamente a ver com o nível de desenvolvimento. É uma palavra um pouco difícil de dizer, né? O que é desenvolvimento, mas, por exemplo, a África do Sul tem uma constituição extremamente progressista, o aborto é legalizado, tem ações afirmativas de várias naturezas. Em Ruanda, por exemplo, as mulheres compõem 56% do parlamento, né? Eu queria fazer uma interferência aqui quando você fala de Ruanda. Ruanda, nós tivemos aqui um filme que trouxe para a gente a informação do massacre que houve lá e tal, aquela parte política de um terror. Eles conseguiram vencer tudo isso, já estão... Você está falando num número absurdo, um número alto, maravilhoso, absurdo, não maravilhoso, da participação da mulher na política, nos parlamentos. Depois do genocídio de 1994, o novo governo assumiu uma posição extremamente positiva em relação aos direitos humanos.
E a mulher tem uma posição, a mulher, as pessoas, né? E portanto a mulher tem uma posição bastante de proteção, né? Então as mulheres compõem 56% do parlamento, é o maior índice do mundo num país africano. E Ruanda é muito pequenininho, com uma população muito grande, então existe uma pressão muito grande sobre os recursos, mas é um país que está se organizando de uma forma impressionante, né? É proibido sacolinha plástica, eles têm uma proteção ambiental extremamente sofisticada, acesso à educação para todos, e é um dos exemplos, né? Mas isso é um exemplo positivo, como eu disse também da África do Sul. Existem ainda práticas extremamente primitivas, se podemos usar essa palavra, como a mutilação genital, por exemplo, que ainda é praticada amplamente, ainda se vendem meninas, né? As meninas casam-se extremamente cedo, a família vende as filhas, né? E existe a prática do lobolo, que é o pagamento que a família do marido, do pretendente, paga a família que tem a propriedade da noiva. Então é muito uma troca de propriedades, né? Outro costume também bastante primitivo mesmo, de lidar é, por exemplo, em várias sociedades, quando o marido morre, a mulher fica viúva, ela passa a ser propriedade do irmão do marido, né? Porque o irmão vai cuidar dela. Então é tudo muito difícil para ela, que não tem realmente muito espaço, como você disse, para escolha, não tem muito. Não tem nada. Mas isso não é a regra, né? E países como a Tunísia, por exemplo, mesmo muçulmanos, são países extremamente liberais, onde a mulher tem acesso à universidade, bastante diferente da Arábia Saudita, por exemplo, onde a mulher não pode nem sair sozinha nas ruas sem a presença de um parente, né? Um marido, ou um filho, ou um irmão. Dentro dessa nova sociedade que está se abrindo, você percebe que a maioria dos países tem buscado esse desenvolvimento, ou ainda são pontuais essas situações de desenvolvimento social da mulher? Eu penso que tem uma tendência geral de melhoria, né? Por causa da internet, por causa do telefone celular, a televisão, que passa novos padrões do que é ser uma mulher ou ser um homem, né? Porque o homem também tem que mudar, né? Tem que reduzir essa fé de que ele é proprietário também. Então é uma mudança conjunta, né? Nenhum país chegou ainda ao nível, por exemplo, da Alemanha, onde o homem pode tirar uma licença paternidade de 1 ano, né? Assumir realmente uma paternidade dessa forma. Mas as coisas estão progredindo. Alguns países ainda têm muitos problemas. São muitas histórias quando se tem uma vida rica dessa forma, rica no sentido de buscar conhecimento, de valorizar esses conhecimentos. Eu sempre falo a respeito do trabalho, né? Eu acho que quando a gente agarra o trabalho como o prazer de vida, de desenvolvimento desse conhecimento que tanto nos enriquece, esses são os verdadeiros valores, eu acho que a vida passa a ser linda mesmo, mas a gente continua falando um pouco mais dessas histórias todas no terceiro bloco. Continuem conosco, que mais um pouquinho vai nos enriquecer bastante. Pena que já vai acabar no próximo bloco, mas fiquem conosco que a gente volta já já.